Quando nós chegamos aqui para inaugurar, por exemplo, este terreno que está aqui ao nosso lado, isso aqui era um buraco imenso, que precisou de 2.000 caminhões de aterro para preencher e chegar no primeiro ponto, porque depois precisou mais de 1.000 caminhões. E eu me lembro bem que o irmão Davi Lessa oferecia a oportunidade dos caminhões virem aqui gratuitamente e jogarem o aterro, porque era literalmente um buraco. A minha primeira lembrança desse lugar é eu chegando aqui e eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca tinha assistido um culto. Até hoje, eu entro no templo, vejo o piso e lembro do primeiro dia que eu entrei numa igreja. O Casa Cap foi inaugurado ao meio-dia, um sol lindo. Essa região aqui é muito bonita realmente. E eu tive a possibilidade de dirigir, porque era o vice-presidente da igreja e o pastor Wander estava viajando e não pôde estar naquele dia aqui conosco. É todo um passado que me vem à mente. Definitivamente eu nunca imaginei que seria pastor desse lugar. nunca imaginei que administraria esse lugar. Até porque na minha adolescência ninguém queria trabalhar aqui. Que ninguém gostava, achava legal trabalhar aqui no Casa Cap. Então eu nunca imaginei isso. Na verdade, até hoje eu me surpreendo com essa decisão. Casa Cap é uma sigla, né, de Centro de Ação Social Antônio Caldas Pinheiro. E o pai dele foi um diácono metodista que se dedicava à ação social. Então, na escritura que eu assinei junto com o pastor Wander, tem uma cláusula específica de que esta área seria destinada, 10.000 metros quadrados, para o trabalho social. E a Igreja do Recreio vem cumprindo isso religiosamente. Também uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande ver o desenvolvimento do pastor Wander. Quando em vez eu lembro para ele, quando é que se deu a decisão dele aqui. Ele era garoto, apareceu aqui com 12, 13 anos. É uma boa memória que o pastor Jó está trazendo. Foi numa época que a gente não tinha uma equipe de música muito boa, mas os meninos, a gente tinha 12, 13 anos de idade, ninguém tocava. Muitas vezes a responsabilidade do culto era nossa e ninguém acordava cedo para o culto. Uma época que a gente não tinha uma equipe de música muito boa. Inclusive essa pessoa que foi contratada para tocar teclado, eu só comecei a tocar teclado na minha vida porque eu vi ele tocando e queria tocar também. E às vezes a gente recebia uma mensagem assim: vocês não foram no culto, furaram o culto, deixaram a gente sem banda aqui. E foi uma época que eu lembro da nossa primeira responsabilidade no culto, era servir no louvor da igreja. E foi uma época que a gente teve a oportunidade de fazer curso, aula de música lá no Recreio, e os que não podiam ir, eu também não podia ir, a gente ficava e eles traziam a matéria e a gente estudava junto com eles. Então pagava a passagem, pagava o lanche, a passagem. Foi uma época que a igreja nos formou até nessa área. Há anos atrás, deve ter uns 5 anos. É difícil falar, é difícil falar isso. Uma vez num culto de legumes, não era um culto feito por legumes, mas era um culto que antecedia a distribuição. Deve ter mais de 5 anos com certeza. E ele olhava para mim e via ele quando eu era garoto. Aquilo me marcou muito. Eu acho até que isso influenciou muito o fato da minha trajetória acadêmica e tudo mais. É uma honra, né, poder dar aula onde eu estudei, na matéria onde o pastor Joel foi meu professor e hoje eu posso auxiliá-lo de alguma maneira, né? Mas quando eu olho para o pastor Joel, eu reconheço sim o meu futuro olhando para ele, né? Então é difícil falar isso na presença dele. Mas certamente eu vejo muitas coisas que Deus me deu através da vida dele. É uma honra muito grande, das muitas que ele me proporcionou. Que eu não gostaria de ver mudado é essa possibilidade que nós temos como crentes no Senhor Jesus Cristo de atender a tantas necessidades. Existem umas coisas que a gente sente falta aqui. Às vezes os cultos começam, eu vejo o estacionamento cheio de carro, mas que nunca falte as bicicletas. Que as pessoas carentes, as pessoas humildes nunca deixem de vir nesse lugar, porque esse lugar foi para cuidar do órfão e da viúva, dos que mais precisam. Quando eu vejo os profissionais de saúde vindo aqui, dedicando o seu tempo, e hoje mesmo, ao chegar, encontrei um deles. É muito bom que estes irmãos tenham também no seu coração o desejo de servir aos outros gratuitamente. É um legado que a igreja tem nesta região e sempre, ainda hoje, passados 11 anos que eu deixei a direção aqui do trabalho, ainda encontro pessoas que dizem da importância do Casa Cap na vida dela, na vida das suas famílias. Isso é muito bom.
que poderíamos deixar para a próxima geração? Nós estamos cumprindo o mandamento do Senhor Jesus Cristo, que é a razão de tudo na nossa vida, inclusive do surgimento do Casa Cap também. A mensagem que eu deixo à Igreja do Recreio em Vargem Grande é que nunca perca a fidelidade ao Senhor, nunca perca a sua dedicação, nunca perca o amor pelo Senhor, porque esse lugar é um lugar de muito amor e que a gente sempre se lembre que nós somos uma expressão desse cuidado. O pastor Joel disse isso e eu digo novamente para a igreja. O cuidado do Senhor é uma expressão da sua palavra. Então, se a gente apenas cuidar e amar as pessoas, nós já estamos pregando o Evangelho. Então, que essa igreja nunca perca a sua essência do cuidado ao órfão e à viúva.